Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos falar sobre a questão das eleições. O que elas estão nos ensinando em termos de movimento do curso da história? Vamos fazer uma análise cujo objetivo é entender o que anda acontecendo e quais os rumos da política municipal. Eu elenquei aqui 10 pontos que eu considero principal para a gente poder entender tais movimentos. O primeiro deles é o seguinte: o neoliberalismo está ferido. Como vocês sabem, a direita está fazendo políticas populistas. Porém, existem alguns motivos. O primeiro é a questão eleitoreira. Perceberam que Bolsonaro fez a questão do auxílio emergencial e que houve vários votos para as pessoas. As pessoas fizeram vários votos no sentido de confiança do presidente em termos de ascensão de aprovação. Também é preciso notar que o neoliberalismo e muitos desses políticos que são neoliberais, eles estão dando um tiro no próprio pé no sentido de não ousar propor medidas de austeridade, embora suas posições não são abandonadas. E isso tem que ficar bem claro. Eles estão contradizendo o seu discurso, mas ainda há aquela forte financiarização por parte de muitos agentes e ainda aquelas políticas relacionadas à desestatização dos serviços públicos. Mas arrancar alguns direitos dos trabalhadores em termos de impostos, tirar mais, isso não está em cogitação. Um outro ponto que fica claro é a questão da miserabilidade das pessoas. A pandemia deixou de maneira evidente que há cada vez mais miséria entre o povo. E tudo isso vai evidenciar o quê? Que é necessário que o Estado intervenha. Olha só que interessante. Eles são neoliberais, propõem o Estado mínimo, mas em suas campanhas eles estão falando de auxílio paulistano, auxílio de diversos outros municípios, no sentido de ajudar a população. Isso tem que ser notado. O segundo ponto que foi notado aqui é o seguinte: políticos populistas de direita e a perda do horizonte das esquerdas. Essa galera da direita, eles estão cada vez mais alavancando essas políticas e eles estão ao mesmo tempo tomando as pautas que eram das esquerdas, que é essa questão do auxílio aos menos favorecidos e os que estão abandonados. E nesse contexto todo, as esquerdas não estão conseguindo se encaixar, não estão conseguindo propor algo real à população. Primeiro porque, por exemplo, o partido maior, que é o Partido dos Trabalhadores, passa muito tempo fazendo desculpas relacionadas aos erros dos passados que fizeram. E essas pautas que a direita está fazendo eram pautas petistas, das quais estão sendo continuadas por este governo. Haja visto o governo Bolsonaro está fazendo a mesma coisa com o Bolsa Família, só que com outro nome. É necessário atentarmos a isso. Um outro ponto interessante aqui, é a perda de prestígio das esquerdas. As esquerdas, elas estão com o filme queimado. Ninguém mais quer saber do PT. Haja visto aqui em São Paulo que as pesquisas relacionadas a Gilmar Tato é uma vergonha. Boulos, que teve uma ascensão social até grande, considerável, podemos dizer assim, mas ainda não é o suficiente para ele alcançar a prefeitura. Mas o que isso evidencia? Mostra que a população está ansiosa
por conquistas de direitos mais sociais. Então, são gritos de socorro do qual a esquerda não está percebendo, porém Boulos está crescendo, só que dentro do movimento do curso da história, quem está conseguindo captá-los são esses políticos relacionados à direita. E a esquerda totalmente perdida em seu horizonte, falta objetivos claros, e fala-se muito em união das esquerdas, mas não há uma certa preocupação de como que estas esquerdas vão fazer em relação às suas candidaturas. Mas não há perspectiva de eleições dessa galera. A gente sabe disso. É preciso analisar e verificar o curso da história. Grande medida. Isso ocorre por conta dessas pautas identitárias e desses identitários que são pautas legítimas, mas em grande medida há uma confusão aí, um erro filosófico fundamental, que é a confusão entre o particular e o universal. Há uma inversão de valores. O particular quer tomar lugar do universal e, a partir disso, impor à população. Por esta razão que Haddad, por exemplo, um dos motivos principais, perdeu muitos votos. Basta você conversar com as pessoas nas ruas. Eu conversei com muitas. E grande medida das pessoas diziam: eu não vou votar na Haddad por conta de ele quer fazer bolsa para esse público dessas minorias. Era assim que a grande parcela da população que vivia embaixo da linha da pobreza dizia. Então, falta à esquerda fazer uma análise maior da realidade, descer um pouco o salto, perceber como está o curso da história entre o povo, se aproximar e conseguir falar a linguagem mais próxima deles, sem perder o horizonte que sempre foi pauta da esquerda, que é a questão da justiça e inclusão social. E isso está caminhando para outro lado, e eles não estão percebendo isso, pessoal. Isso é interessantíssimo. É uma falta de horizonte total. O outro ponto aqui que é delicado, mas é o que está acontecendo, é uma ascensão do conservadorismo, do qual eu já disse em um vídeo nomeado Eles Perderam a Vergonha. E dentro da ascensão desse conservadorismo há um misto de ascensão de militares, como vocês podem ver, existem vários candidatos dessa ala, e religiosos. O que se evidencia? Uma grande construção dentro de um novo ordenamento político e jurídico. E isso implica não somente nessa ordenação legislativa, política e jurídica, mas numa ordenação moral em termos de comportamento do povo. No legislativo nós temos a bancada da Bíblia e da bala. E em termos de legislação, pauta-se muitas questões polêmicas que são deixadas de lado e há uma nova reordenação no que se refere ao comportamento do brasileiro. Na educação, vou dar um exemplo. Uma censura nos livros infantis por parte do Ministério da Educação. E também a questão da escola sem partido, que perdeu muito espaço, mas talvez com esse contexto crescendo avance mais. Outro ponto aqui interessante que é necessário ver é o espaço das esquerdas. Que espaço as esquerdas têm hoje? Nenhum. É preciso ser claro, não há espaço para as esquerdas. Primeiro porque elas estão completamente perdidas, elas não sabem o que estão fazendo. Segundo que o Lula, que é o grande representante das esquerdas, fica se desculpando o tempo todo em relação à questão dos erros que o PT fez e das acusações muitas vezes injustas que a direita o faz. E nesse sentido, tentando fazer essas desculpas
e esse jogo subjetivo relacionado a Sérgio Moro perde-se muito espaço e não há um horizonte claro em termos de políticas e plano de governo. Nesse contexto, como eu disse, onde há esse forte anti-esquerdismo e anti-identitarismo, que deve ser banido mesmo, esses identitários que atrapalharam muito em demasia, deve-se pensar como incluir todos, como fazer um processo de inclusão social sem que essa pauta identitária atropele as outras e faça esse erro filosófico do qual eu disse, que é partir do particular e alcançar o universal e se colocar como universal. É preciso fazer um reordenamento. No caso de Guilherme Boulos, que é o candidato da esquerda que está todo mundo empolgado na sua ascensão. Boulos é conhecido por um cara que faz invasões, por pautas relacionadas à moradia. E para ser um prefeito da maior cidade de São Paulo, é necessário ter uma substância maior relacionada à questão administrativa. Boulos não tem isso. Já a sua vice, Erundina, já tem. Talvez aí encontre-se um elemento de chave da mescla nas duas gerações, no sentido de tentar alavancar a candidatura. Claro, se Boulos não deixar os identitários tomar espaço dentro do PSOL. Porque se tomar um espaço e eles começarem a querer impor suas pautas, aí a coisa fica complicada. Mas é interessante a gente notar nessas eleições que o neoliberalismo está ferido e que ele está perdendo espaço na sociedade e que, todavia, entretanto, além de perder espaço, os neoliberais não ousam propor pautas antipopulares. Só que isso também é preciso que a gente enxergue que é um clamor do povo. Além disso, por conta da pandemia, há uma imensa desigualdade social que está avançando significativamente e que isso seria o momento importante e interessante do qual as esquerdas poderiam enxergar e assim propor coisas novas. Mas não, estão completamente cegos diante deste momento e não sabem o que fazer. E aí, nesse sentido, muitos espertos, os candidatos da direita, conseguem dialogar com esses mais necessitados e propõem soluções dos quais os seus discursos são comprados. Haja visto essa ascensão de um certo conservadorismo misto de militarismo e tom religioso. E não é somente aqui nas eleições municipais que isso vem acontecendo. O que foi o golpe na Bolívia que agora, recentemente, passou por um processo de eleição? O que lá está evidenciando, como eu disse, que o neoliberalismo está ferido? Que a Bolívia tem um neoliberalismo ferido também e que eles não querem de jeito nenhum que ele entre de vez lá. Então, observe esse movimento da história aqui nas eleições municipais e vamos pensar coisas reais. Conversar com as pessoas, enxergar o movimento da história, fazer a democracia valer a pena, não democracia no sentido representativo, mas das pessoas terem mais participação social, no sentido de tentar enxergar a realidade e propor soluções também. A população deve fazer isso, não somente ficar olhando e reclamando o que acontece. É assim que se faz avançar a democracia. Tá certo? Vou pedir um favor para vocês. Se inscrevam no canal, o canal está crescendo, nós estamos fortes na campanha para o alcance de 1000 inscritos. Estamos preparando o curso A Cidadania no Brasil, da escravidão a Bolsonaro. Tem o curso sobre Bill Churran também que estamos elaborando. Vamos fazer lives sobre aulas sobre isso. E vamos ter umas sessões lives com candidatos a
nesse momento de eleições. Tá certo? Se você não leu o livro, meu livro, Ódio Político, Ódio Pensar, mande um e-mail para nós, polêmicasnostempo@gmail.com, ou se não, deixe seu e-mail na descrição do vídeo lá nos comentários que a gente envia o livro para vocês. Tá certo? Vamos nos politizar, vamos nos informar e vamos aprender a enxergar o mundo de uma maneira mais correta. Um abraço e até mais.